Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Com essas palavras nós começamos esse novo dia. Queremos ter a certeza que Deus está conosco em toda a nossa trajetória. É a sua promessa e nós confiamos nas suas palavras. Ele vai estar conosco, vai suprir as nossas necessidades, vai ouvir as nossas orações, estará à nossa frente para lutar as nossas batalhas e, consequentemente, nós viveremos uma vida feliz. Muito bom dia para você, que a mão do Eterno visite aí onde você se encontra nesse momento, ou na sua casa, ou no seu carro, ou no transporte indo para o trabalho, ou em algum outro lugar. Mas aonde você estiver nesse momento, o meu pedido a Deus, que o Eterno esteja ao teu lado com as suas mãos estendidas sobre a tua vida para te abençoar e te conceder a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 96, o verso 9, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele, todas as terras. Salmo 96, o verso 9. Nós um dia o adoraremos na beleza da sua santidade. Hoje, nós o adoramos sem vê-lo, mas um dia nós estaremos diante da face dele, tocando nas suas mãos, tocando nas suas vestes, vivendo na sua companhia, recebendo a sua bênção sobre a nossa vida de uma forma muito direta. E nós ansiamos por esse momento. Não haverá nenhum povo, não haverá nenhuma nação que não conseguirá se render ao grande Deus. Todos eles irão se curvar diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, que também é o nosso Deus. A cada manhã nós estudamos um capítulo da palavra de Deus. Nessa manhã nós estamos começando o livro de Ruth. É um livro fantástico que conta a história de duas mulheres, sogra e nora, que viveram um amor respeitoso, que também serve como base para os dias em que nós estamos vivendo. E veremos claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, aqueles que já lhe conhecem e aqueles que ainda não lhe conhecem, eles também são o alvo do amor de Deus, como aconteceu com a vida de Ruth. Mas gostaria de convidar a você que nessas manhãs, são apenas 4 capítulos, mas tenho certeza que será de grande bênção para cada um de nós. Vamos nos colocar nas mãos de Deus, pedir para que Ele conduza a nossa vida, para que nós possamos a cada dia viver o seu sonho e os ideais de Deus nessa terra. Convido você então a abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Aqui começa a trajetória de uma família. Eles estavam vivendo momentos difíceis lá na terra de Belém, de Judá. Mas ao sair dali, eles foram morar numa terra dos Moabitas. E ali, a mão do Eterno estava sobre a vida deles. Aqui em Moabe se constrói uma história de amor vivida por uma viúva, em resposta ao amor de uma sogra que amava profundamente ao seu Deus. E essa nora passou a amar ao Deus da sua sogra de uma forma incondicional. Ruth demonstrou uma tremenda devoção ao Deus de Noemi, porque ela se desliga por completo da sua cultura, da sua pátria, para viver ao lado da sua sogra numa terra completamente desconhecida. Mas ela é reconhecida como sendo uma mulher de fé, porque toma essa atitude de servir ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. Ruth contempla pela última vez a sua terra e se volta em direção a acompanhar a sua sogra. E são palavras que nós jamais iremos nos esquecer, proferidas por Ruth. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. São com essas declarações que Ruth demonstra viver uma vida não apenas ao lado da sua sogra, mas viver também uma vida exclusivamente para Deus. Veja que a Bíblia declara a Ruth como sendo uma mulher de fé, porque Deus busca esses verdadeiros adoradores. Ruth não era conhecedora de toda a verdade a respeito de Deus. Ruth não experimentou os milagres que aconteceram no deserto. É bem possível que Ruth tivesse ouvido falar a respeito desse Deus, de como com mão poderosa ele os libertou o seu povo do Egito e os levou pelo deserto e os fez possuir a terra que mana leite e mel. Mas Ruth jamais tinha vivido uma experiência pessoal com esse Deus. E pelo testemunho da sua sogra, Ruth reconhece que era ele que merecia todo o seu coração, toda a sua vida
e ela se coloca nas mãos do Senhor por completo. Deus hoje está em busca de verdadeiros adoradores como Ruth. Existem pessoas nos dias em que nós nos encontramos que através da minha vida e da tua vida irão conhecer o Senhor. Nós precisamos ser essa referência para a salvação dessas vidas nos dias em que nós nos encontramos. A história que nós estamos começando pela manhã é uma história de amor, é uma história de humildade, é uma história de compaixão, é uma história de entrega, é uma história de um relacionamento entre famílias que entendo que deve ser modelo para nós. Como Ruth foi amável com a sua sogra. Hoje existem muitas histórias de comédia, piadas, faladas a respeito de sogra e nora, mas aqui nós podemos ver que o relacionamento construído entre uma sogra e uma nora foi um amor respeitoso que deve servir como modelo para os momentos em que nós estamos vivendo. Tenho certeza que nessa trajetória desses 4 capítulos, em cada manhã, nós iremos tirar muitas lições para a nossa vida. O povo de Deus deveria ter compreendido o propósito de Deus para as suas vidas. Deus, quando um dia chamou Abraão, Deus claramente falou para Abraão que Deus iria abençoá-lo, para que ele pudesse abençoar outros povos. Nunca foi o plano de Deus que as bênçãos que fossem derramadas sobre a vida de Abraão ou sobre o seu povo, para que eles pudessem viver uma vida egoísta. O plano de Deus era que, através da nação de Israel, ele pudesse abençoar todos os povos da terra. Jesus Cristo, de fato, veio para o povo de Deus, mas Jesus Cristo veio para salvar todos os habitantes da face da terra. Embora Israel não tivesse compreendido, nós podemos ver aqui no livro de Ruth que o sonho de Deus era salvar uma mulher, era salvar pessoas que não tivessem conhecido ainda a verdade. Mas, através da vida de Ruth, nós podemos ver que as portas da salvação estavam abertas para todas as pessoas. Se Israel tivesse compreendido e vivido os propósitos do Senhor, muitos povos teriam encontrado o caminho da salvação. Ruth era moabita, ela era a bisavó de Davi. Eis a razão quando Davi estava fugindo de Saul, ele colocou os seus pais para ficarem protegidos na cidade de Moabe, pelo rei daquela cidade. Ali ele reconhecia que seus pais vivendo ali, eles estariam seguros. O livro de Ruth nos leva a crer que ele foi escrito no período do rei Davi, mas possivelmente também ele pode ter escrito no período dos juízes. O tempo e o estilo literário nos leva também a acreditar que pode ter sido escrito por Samuel, fazendo um paralelo entre a liderança de Josué, Moisés e o período da monarquia em Israel. Os personagens principais aqui do livro de Ruth, os seus nomes são extremamente significativos. Elimeleque significa Deus é meu rei. Podemos ver que os pais que colocaram o nome em Elimeleque desejavam possuir um rei ou reconheciam a grandeza de Deus como sendo soberano sobre as suas vidas. Isso nos leva a entender que foi num período em que estava na monarquia ou próximo da monarquia. Noemi significa meu deleite ou agradável. Os pais colocaram possivelmente o nome de Noemi com esse significado, já expressando a alegria de terem recebido um filho ou pedindo a Deus que recebesse um filho homem. Ruth capítulo 1, o verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte: Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminho de volta para a terra de Judá. A atitude de Noemi é uma atitude a ser seguida. Todo cristão precisa tomar a mesma atitude de Noemi. Sair de um lugar desconhecido para uma pátria que lhe traz segurança. Ela estava indo em direção à terra de Canaã. Ela estava voltando para um lugar onde sabia que haveria segurança. E ela toma essa decisão. Entendo que esse é o ideal para a vida de todo cristão. Nós precisamos tomar as nossas decisões. Deus coloca nas nossas mãos o direito de fazermos as nossas escolhas. Mas Deus espera que nós possamos seguir o que de fato nos traz vida, nos traz salvação. Como Noemi saiu de uma terra desconhecida em busca da sua pátria, nós não podemos nos esquecer onde nós vivemos não é a nossa pátria. A nossa pátria é nas mansões celestiais, é ao lado do nosso Deus. Ali nós poderemos dizer que viveremos completamente uma vida feliz. Embora Noemi estivesse voltando para sua terra natal, que era em Judá, ela sabia que devido à sua própria idade ela não teria mais condições de poder gerar filhos. E ela, no verso 9, ele aconselha suas noras a voltarem para suas casas para que pudessem ter descanso.
Quando nós olhamos no original a palavra descanso, Noemi estava dizendo que se elas voltassem para a casa dos seus pais, elas ainda teriam a possibilidade de poder encontrar um marido e viver uma vida feliz. O entendimento naquela época de descanso era quando uma mulher encontrava um esposo e esse lhe fazia feliz. Portanto, Noemi estava dizendo: eu já não posso mais fazer isso por você. Já não há mais um resgatador no meu ventre que possa se casar com vocês. Mas, se vocês voltarem para a casa dos pais de vocês, junto à família de vocês, vocês terão possibilidade de encontrar um novo marido e viver uma vida em descanso. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos encontrar aqui duas decisões dentro dessa família. Enquanto Noemi toma a decisão de aconselhar as suas noras em voltarem para suas casas, Orfa escolhe de fato voltar para sua família. Mas Ruth toma a decisão de seguir a sua sogra. Quero deixar nessa manhã aqui um conselho para todas as sogras: como é indispensável uma sogra tratar bem a sua nora. Muitas vezes, somente através de vocês é que elas terão a compreensão a respeito de Deus. Por isso que é indispensável vocês viverem uma vida ao lado do Senhor, apresentando Cristo através das suas vidas, para que elas sintam através das suas ações o desejo de viver uma vida ao lado do Senhor. O exemplo seguido por Ruth é o exemplo que impressiona cada um de nós quando nós estudamos o livro de Ruth. Ruth tinha todas as razões e motivos para poder voltar para sua casa e viver com a sua família, porque era jovem e poderia construir uma família. Mas Ruth estava completamente convencida e convertida a respeito do Deus da sua sogra. A sua sogra não era uma cristã de nome, mas a sua sogra era uma cristã de verdade. O testemunho de Noemi impressionou o coração de Ruth e ela entendia que a verdadeira felicidade da sua vida se daria se ela vivesse ao lado da sua sogra, porque ela teria melhores condições de poder compreender a respeito desse Deus, e Deus a honrou. O único conhecimento que Ruth possuía a respeito de Deus, ela aprendeu através do testemunho da sua sogra Noemi. Ela não teve uma outra base de conhecimento. Esta é uma das formas também pelas quais Deus se revela aos seres humanos do presente século, como também Deus se revelou para Ruth no passado. Deus espera hoje que a nossa vida seja um livro aberto, que seja a palavra de Deus aberta. Nós podemos abrir os nossos lábios para falar de Deus, mas se a nossa vida não estiver em harmonia com as nossas palavras perderão completamente o valor e a sua força para alcançar os pecadores que se encontram aqui sobre a face dessa terra. O amor de Deus através da vida de um ser humano é o melhor argumento para a transformação de uma vida de um pecador. Não existe um poder maior que possa alcançar e transformar a vida de um ser humano do que a demonstração do amor divino através da vida daqueles filhos de Deus que se encontram aqui sobre a face dessa terra. Se o amor vivido pelo cristão não expressar o amor de Deus, é como um símbolo que retine, o amor perde completamente o seu sentido. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 1 do livro de Ruth, nós precisamos chegar a algumas conclusões. O meu pedido a Deus nessa manhã é que eu e você nós possamos construir um amor verdadeiro, como foi construído entre nora e sogra. Tenho certeza que esse é o ideal de Deus para todos os seres humanos. Como os relacionamentos criados por Deus, desenvolvidos nessa terra, com base no amor cristão, são sadios para vivermos uma vida feliz. Como é saudável amar alguém, como é saudável saber que também nós somos amados. Deus estabeleceu o seu povo para que pudesse viver em harmonia, juntos, um ao lado do outro. Ele mesmo falou que através da nossa vida as pessoas saberiam que nós conhecemos o Pai. É viver uma vida em amor. Mas gostaria de deixar aqui uma segunda questão para analisarmos. Como é que nós lidamos com as nossas crises pessoais, crises econômicas, crises financeiras, crises de saúde? Quando Ruth e Noemi se depararam com as suas crises, elas se refugiaram no Senhor. Não existe um lugar mais seguro para que nós possamos nos refugiar do que nos braços do nosso Pai. Para onde nós formos, jamais conseguiremos encontrar verdadeira segurança se não estivermos seguros nos braços do nosso Pai. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, reconhecemos a Sua majestade e onipotência sobre a nossa vida.
Por favor, a cada dia guia a nossa vida, nos torna verdadeiros filhos adoradores teus. É o nosso pedido nessa manhã, a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.